A gente sempre teve uma relativa polarização, principalmente entre PT e PSDB, né, no sentido da presidência, mas ela se dava em outros termos. A gente sabe que quando tem interrupção democrática, quase sempre tem um elemento em comum. Os militares participavam da política. O que a gente está debatendo aqui de polarização, a gente está falando de um fenômeno que dá na sociedade, que divide a sociedade, que é muito grave, que afasta a família, que impossibilita que a gente viva, né, em sociedade. No entanto, eu acho que a gente precisa ter cuidado para não comparar centro-direita com extrema-direita, esquerda com extrema-direita. Que rede social é polarizadora, é radicalizadora, isso me parece claro, porque pelo próprio modo como ela opera, né? Então você consegue mobilizar quem pensa igual a você rapidamente, se identifica isso, a mensagem é uma mensagem que todo mundo quer receber e aí vai alimentando, vai nichando, né? Olá, muito bem-vindos a mais um podcast Dois Pontos do Estadão, sempre com dois convidados para discutir o assunto. Convidados que não precisam ter pontos de vista diferentes, podem ser complementares, porque o importante é ajudar você a ter o próprio ponto de vista. E a gente está falando de dois pontos, hoje vamos falar sobre dois polos, polarização. Essa palavrinha, que é, até certo ponto, comum na democracia, terminou ganhando uma dimensão muito diferenciada nos últimos anos no Brasil e no mundo. E alguns especialistas já começam a tratar como um ponto de polarização destrutiva. Tem também a discussão sobre a polarização afetiva, que é um ponto que se faz uma verificação para saber até o momento que a pessoa diz assim, ama ou odeia determinada postura, político, candidato, enfim. É sobre este assunto que a gente vai tratar aqui hoje para entender como que pessoas que tinham posicionamentos diferentes passaram a se ver como inimigas. Não tem mais uma discussão de, eu simplesmente penso diferente de você, mas eu respeito. Não. As pessoas começaram a romper as relações familiares, boicotar empresas por algum motivo específico e isso vem ganhando uma dimensão cada vez maior. É possível sair desse ambiente de polarização neste nível que está hoje? Quais seriam os caminhos? Essas são algumas das perguntas que a gente vai fazer, mas também tentar entender como chegamos até aqui. Para discutir este assunto comigo, claro, já trago aqui o nosso repórter de política, Zeca Ferreira, que é o nosso co-host hoje. Zeca, muito bem-vindo. Obrigado, Rosiane. Prazer estar aqui. Boa tarde para você e para os nossos convidados e para a nossa audiência também. E conosco, vamos apresentar então os nossos convidados para este tema tão importante, né? Tão relevante para o nosso país neste momento. Conosco, Isabela Calil, professora da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Muito bem-vinda. Obrigada, Rosiane. Prazer estar aqui com todos vocês. E também tenho o prazer de ter aqui conosco no estúdio Rafael Cortes, que é sócio da Tendências Consultoria Integrada. Muito bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite, uma oportunidade de estar conversando e trocando com vocês, Fabiana. A primeira coisa que eu passo para vocês é para a gente tentar entender como que se chegou até esse ponto. Né? Porque a gente, se for um pouquinho mais atrás, um bocadinho, não um pouquinho, mas um bocado mais atrás, a gente lembra dos momentos que as pessoas tinham um posicionamento diferente, político, mas todo mundo sentava, brincava, ria, até se provocava, mas de uma forma bem-humorada. Eu diria que até na maioria das vezes, pelo menos no nosso convívio, a gente tem mais esse hábito de estar em Brasília, né, mais permanentemente. Em que momento isso deixou de ser meramente opinião diferente para virar um ódio, para virar algo tão destrutivo? Eu começo, porque não sei se eu tenho uma boa resposta, enfim, esse é um tema complexo. O que me parece ser pelo menos uma das trilhas importantes para a explicação do fenômeno da polarização é primeiro tentar entender o que ele é, né? Porque em algum momento a gente, pelo menos pegando as eleições presidenciais como um foco para a gente conversar sobre polarização, a gente sempre teve dois polos muito bem definidos, mas essas forças políticas pareciam ter razoável consenso em torno das questões que eram debatidas no Brasil, né? Seja do ponto de vista da economia, da própria política social, da legitimidade das regras democráticas, entre outros temas. Então isso
aos poucos foi deixando de acontecer e me parece como resultado digamos assim, da administração Lula. Eu acho que esse é um marco bom das políticas implementadas pelo PT no campo da questão social e uma percepção de que tinham ganhadores e perdedores, né? O Brasil como um país muito desigual, né? De vastas esferas de poder, de prestígio na sociedade. Essa desigualdade foi se alimentando, o receituário do PT acabou gerando como própria consequência um certo olhar... O PT veio com aquele, desculpa interrompê-lo, nós contra eles. Isso foi um momento muito marcante ali no embate, que ainda era embate com o PSDB. Em determinado momento, vêm os discursos com nós contra eles. Essa era a frase taxativa. A eleição de 2014 começou a ser uma eleição mais difícil, né? Assim, porque, vamos lembrar, né? A campanha foi muito pesada, né? A própria Marina Silva, naquele momento, também enxergava um pouco esse efeito que você falou, né, do jogo eleitoral produzindo um discurso mais agressivo. Mas é isso, eu diria que é uma combinação entre jogo político, das eleições presidenciais, sobretudo, com mudanças na estrutura da sociedade e emergência de outros conflitos, que não só a economia, que passaram a ser importantes na sociedade brasileira. A gente sempre teve uma relativa polarização, principalmente entre PT e PSDB, né, no sentido da presidência, mas ela se dava em outros termos, né? Então a gente pode dizer que, de uma certa maneira, a gente tinha uma espécie de centro-direita e centro-esquerda dentro do campo democrático, enfim, que tinham, adversários políticos, mas não eram necessariamente da maneira como a gente tem hoje. Só que talvez, se a gente for pensar para fora do Brasil, a gente consegue entender também a polarização de uma maneira mais ampla, né? Também concordo que é uma série de elementos que fazem a gente pensar no como estamos hoje, né? Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, que é quando o tema da polarização ele começa a ficar muito mais em alta, é na década de 2010. Então, a gente pode marcar que ela vai acontecer mais ou menos depois da eleição do Obama, final do mandato do Obama. Por quê? Porque começa a se discutir uma série de coisas e muito daquilo que antes era do ponto de vista privado, coisas que aconteciam que eram, digamos, resolvidos na família, passam a virar temas de políticas públicas, né? Então, você vai, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, você vai debater racismo, você vai debater questão de gênero, você tem a crise de 2008, que, de uma certa maneira, mobiliza, né, uma série de mudanças sociais e de políticas, e essa sensação, inclusive, que como você falou, né, perdedores e ganhadores, né? Então, nos Estados Unidos, tem algumas pesquisas que mostram isso. O sentimento de uma classe média baixa que vai ficar com a sensação de que, por exemplo, cotas, políticas afirmativas, mulher no mercado de trabalho, que seria uma espécie de trapaça que eles estariam passando na frente da fila, digamos assim. Isso vai acontecendo, por exemplo, em outros países. Então, eu acho que no Brasil, o Brasil é parte desse processo. Então, acho que tem, na década de 2010, no Brasil, isso também vai acontecer. Então, o que a gente vai debater em 2010? Questão sobre ensino de questões de gênero nas escolas, uma série de mudanças profundas na sociedade e de costumes. Então, o que passa a ficar em jogo não é só partido político versus partido político, mas uma visão de mundo sobre como a sociedade deve existir, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples, né? É preciso ter acolhimento e tratamento no SUS, no Serviço Público de Saúde, para pessoas trans? Tem uma parte da população que acha que não, que a gente tem um gasto nisso que não se deveria gastar o Estado nisso, e tem uma parte da população que acha que sim, que isso é um direito. Então, eu acho que isso também vai nivelando e vai mudando o terreno em relação à questão dos costumes, né? Porque acho que assim, um ponto importante quando a gente, para olhar para fora e olhar o Brasil com essa comparação, pelo menos uma lente, né, para a gente organizar o raciocínio, tem uma tese que eu diria que é uma tese economicista, né? Uma ideia de que a polarização foi resultado ou de uma desigualdade já estrutural, como o caso da sociedade americana, mas aí vem a crise de 2008, você tem um choque muito negativo na economia mundial e começa a ter problemas de ordem redistributiva, né? É uma ideia de que os perdedores da globalização começaram a se manifestar e uma ideia de que a integração econômica geraria prosperidade para todo mundo, acabou não se acontecendo, tem gente que está perdendo, né? Isso pensando nas sociedades ditas ocidentais, né? Que a gente classifica na falta de melhor nome. Acho que tem essa primeira leitura. Tem uma segunda, e que é, digamos, um pouco no seu gancho.
que é valor, né? Que é uma agenda não econômica e a emergência de outros temas que foram se tornando importantes para o debate público. E que antes não faziam parte da agenda política. Perfeito. E que acho que o que é intrigante é porque, em alguma medida, a polarização no Brasil ela começa a se manifestar nos estratos mais ricos da sociedade. Então, por exemplo, o caso brasileiro joga um pouco de dificuldade de dizer que é a economia, porque não são os perdedores com a integração econômica que começaram, pelo menos, essa marcha radicalizadora, né, na sociedade. Não, se pegar as primeiras pesquisas, as próprias pesquisas de intenção de voto, da avaliação de governos de esquerda, estratos de renda mais elevada tendem a ser mais radicalizados. Então, assim, o caso brasileiro tem algumas nuances. Uma delas é a ideia de que aqui ela começa, pelo menos, nos segmentos mais ricos e, aos poucos, parece entrando e se espalhando, digamos, pelo eleitorado nos seus diferentes segmentos. Sim, e, Rafael e Isabela, eu queria que vocês traçassem uma cronologia dessa polarização no Brasil, porque, como vocês colocaram, de alguma maneira o Estado saiu do debate público, porque quando a gente vê a disputa entre PT e PSDB, o nós contra eles, era muito qual o papel do Estado na economia. Vamos estatizar? Não vamos estatizar? Parece que, de alguma maneira, essa discussão sobre o Estado foi deslocada para uma discussão moral, que eu concordo com a Isabela, que começa ali em 2010, com o kit gay, com o Bolsonaro ganhando projeção, depois vem as jornadas de julho, depois, em 2015, a Dilma é afastada. Eu queria que vocês fizessem essa cronologia da história recente do Brasil e como essa polarização foi deixando de ser palpada na questão do Estado e começou a ser palpada na questão em questões morais mesmo, ideológicas. Acho que tem um ponto sobre, principalmente quando a gente vai falar de 2013, né? Muitos analistas vão colocar que 2013 é o marco. Só que, enfim, eu tendo a colocar esse marco um pouquinho antes, porque 2013 é quando a gente passa a ficar visível um processo que já estava acontecendo na sociedade, né? Então, não é que... Inclusive, acho que isso ajuda a gente a entender uma certa perplexidade, que é, nossa, da onde apareceu isso, né, 2013? Mas já estava lá. Isso vai acontecendo exatamente no processo que você falou, né, de mudanças que você vai tendo do ponto de vista de políticas públicas, etc., mas principalmente no início de 2010, como você comentou. Mas acho que tem uma diferença sobre 2013 e vamos colocar como marco 2016. Em 2013, não é que a gente não tinha disputas políticas, claro que a gente tem, muitas, e a gente vê, inclusive, pela primeira vez, coisas na rua que vão, infelizmente, se tornar corriqueiras, como grupos pedindo volta da ditadura, né? Isso começa em 2013, publicamente. Agora, tem uma diferença que é a seguinte, mesmo passado 2013, a sensação que eu tenho é que a população brasileira, em geral, digamos, de maneira mais ampla, não tinha tanta clareza do que era esquerda, do que era direita. As pessoas começam a debater sobre isso, vai aparecer vídeos explicando o que é ser de esquerda, o que é ser de direita, esses debates que você falou sobre em relação ao Estado. E passa 2013 e você não tem ainda uma formação de uma identidade tão consolidada das pessoas dizerem eu sou de direita e logo eu não socializo, não vou no churrasco quem é de esquerda e vice-versa. Isso começa a acontecer em 2016. Então, o processo de impeachment da Dilma Rousseff, ele nos deixa como uma espécie de legado, digamos assim, uma disputa que ela sai daquela disputa que é política e ela passa a ser uma disputa da sociedade. E aí, a partir daí, o que está em questão não é mais sobre partido político. O que está em questão é um tipo de identidade que as pessoas constroem e que essas identidades, em alguns casos, torna impossível a convivência com alguém que tem uma identidade que seria diferente. Nesse ponto aí, essa identificação, né, essa identidade, ela é de fato com um segmento político esquerda-direita ou ela está personalizada em nomes? Porque eu tenho dúvidas sobre esse debate esquerda-direita, se até hoje as pessoas de fato, eu digo de uma forma macro, têm esse entendimento. Até porque a política mesmo já saiu dessas caixinhas há um bom tempo, né? Entre Brasil e mundo, em algum momento já começou a sair dessas caixinhas. Qual é a avaliação de vocês? Se isso é personalizado ou de fato é... Só então responder rápido. Eu acho que tem uma questão que é a seguinte, direita, de fato, você não tem tão claramente as pessoas dizendo eu sou de direita. Tem um segmento da população que sim, mas cada vez mais as pessoas estão dizendo eu sou conservador, eu sou conservadora. E quando a gente está chamando de conservador, conservadora, e a gente vai olhar as crenças, identidade, etc., é direita. Então, ou seja, mesmo que as pessoas possam não se colocar como direita, a gente tem um crescimento, inclusive, que tem a ver com um fenômeno até religioso, em que as pessoas cada vez mais vão se identificar
identificar como sendo conservadoras, e isso significa que tem uma posição política que pode ser Bolsonaro, pode ser Pablo Marçal. Acho que o caso da eleição em São Paulo é esse exemplo. Então, ou seja, existe digamos, um lugar em que esses políticos podem performar, que desde que eles atendam a esse lugar, né, dito como conservador, isso se encaixa. Eu diria assim, juntando a sua pergunta com a questão do entendimento de esquerda e direita, eu acho que tem, assim, de alguma maneira, ainda que o eleitor não sabe propriamente o que é esse rótulo significa, então o entendimento de cada um sobre o que é esquerda e o que é direita, ele não seja homogêneo, mas de alguma maneira ele ajuda a organizar o conflito. Então, de alguma maneira, você fala, ainda que um sentido diferente, fala eu sou de esquerda, eu sou contra a direita, isso ajuda um pouco o eleitor a se posicionar. O que para mim é difícil de entender, e obviamente aí por isso que é legal a gente discutir, é o seguinte, né? Você tem dois níveis, eu imagino, a polarização. Uma coisa é o nível das elites políticas, a outra coisa é a polarização no nível da sociedade. Né? Porque aí eu acho que no caso da polarização no nível da sociedade, a gente, de alguma maneira, está fazendo referência a fenômenos, digamos assim, mais estruturais, mais de médio e longo prazo, como, por exemplo, a mudança no perfil socioeconômico da sociedade brasileira, com a emergência, por exemplo, de um número elevado de evangélicos, por exemplo. Isso é uma mudança estrutural importante, ou, digamos, mudança etária, que também vai acontecendo. Né? Então, acho que isso ajuda a gente a explicar a polarização no âmbito da sociedade. Agora, o que é interessante é em que momento a elite política, que a gente percebia como elite na média moderada, pelo menos depois de 88, começa a apostar no caminho da radicalização. E eu acho que, para mim, esse momento é, digamos assim, o chave. E me parece ser, pensando na sua pergunta da cronologia, uma data importante, o impeachment da Dilma. Por a seguinte razão, ali, quando o impeachment entra em pauta ali uma questão de legitimidade da regra, de quem pertence ao campo, o que é legítimo. Então começa a ter um questionamento, não é mais das diferenças políticas, mas é da regra. E ali o PSDB, que era então um dos polos do momento em que a polarização era moderada, faz uma aposta e, de alguma maneira, abre o espaço para a emergência de uma força política que, eleitoralmente, naquele momento, era desprezível, que se tornou, então, o presidente Bolsonaro, mas eleitoralmente era muito pequeno, e, a partir disso, você passa a ter uma elite política que não aposta no jogo moderado, na ideia de que a democracia controla essas preferências mais intensas. Então, eu acho que se tiver que escolher a data, eu escolheria alguma coisa próxima naquela conjuntura, porque a gente passou a ter elite política que disputa eleição, que tem espaço, que é relevante no debate, que faz determinadas apostas, seja de regra, seja de política pública, de valores, de imagens, e aí, enfim, eu acho que aqui é o difícil da gente tentar entender o que aconteceu ali. Um ponto que eu senti em comum nas colocações, principalmente nos exemplos de polarização ao redor do mundo, foi que geralmente o polo que está radicalizando é a extrema-direita. No passado, a esquerda poderia ser esse polo de radicalização. Hoje, podemos até dizer que ele está presente na Venezuela, mas quando você olha para a Europa, Alemanha, França, Itália, quando você olha para as Américas, Estados Unidos, Brasil, a gente vê que essa radicalização está na extrema-direita. Como vocês enxergam esse fenômeno? Em alguma medida mudou. Assim, quem era anti-mainstream nesse mundo, que eu vou chamar aqui um mundo em que a agenda de valores não era tão importante, ou não era tão importante, não eram tão públicas, a esquerda era anti-mainstream. Porque a esquerda, digamos, era que tinha um discurso anticapitalista, anti-instituições multilaterais, a gente já tinha, era essa a questão. Pega os movimentos lá atrás, meados dos anos 90, quem está fazendo protesto contra encontro de FMI, de Banco Mundial, era a esquerda, fundamentalmente. E a direita era, digamos, mais próxima ao mainstream. Uma das razões dessa mudança da polarização é de fato essa. Quem passou a ser anti-mainstream é a direita. Então, é a direita que dá voz, são líderes da direita que potencializam, por exemplo, críticas democráticas ao sistema eleitoral. No caso da Europa e Estados Unidos,
as organizações multilaterais, são membros de direita que, de alguma maneira, partilham da ideia do globalismo e uma série de teses que são mobilizadas para fazer a proteção cultural, né? A direita tem agora uma leitura de que esse movimento multilateral acabou com as fronteiras nacionais, com os valores caros à sociedade, e aí eles se tornaram, de fato, anti-mainstream. Não, e acho que esse é um ponto importante, não quer dizer que um é melhor do que o outro. Veja, isso é bem relevante para a gente não ficar só culpando, entre aspas, grupos ligados à direita ou à extrema-direita, né? É um pouco meio pela visão de mundo. Então não é porque um é mais democrático, outro é menos. É, digamos assim, por o tipo de conflito que apareceu, né? Que acho que fez um pouco essa imersão. Agora, qual que é a responsabilidade da esquerda? E essa foi uma pergunta que varia aqui. A gente ficaria horas e horas. Eu acho que, em alguma medida, houve uma tentativa de esticar demais algumas políticas que as sociedades não querem, que algumas sociedades não querem. É isso. Assim, gostemos ou não delas, é a maioria que governa nas democracias e algumas coisas não querem. Então, acho que, enfim, só para dar uma ilustrada, acho que em alguma medida também tem lá a sua culpa no cartório, digamos assim, grupos de esquerda, porque ninguém é o santo e o outro lado não é, enfim. O que a gente está chamando de polarização, muitas vezes significa você ter, por exemplo, posições que sejam ou de centro-direita ou centro-esquerda, democráticas ou relativamente democráticas, versus uma posição que ela é de quebra da democracia mesmo, de ataque direto à democracia. E se a gente compara e diz igual, é como se fossem dois polos simétricos, né? Então, assim, né? Nesse sentido, a gente tem um problema, porque aí a gente começa a nomear de polarização coisas que a gente deveria estar chamando de extrema-direita, coisas que a gente deveria estar chamando de neofascismo, né? Isso significa que, ao fazer isso, a gente está blindando a esquerda, dizendo a esquerda não tem defeitos, né? Tá tudo... Não, a gente não está fazendo isso. Mas, aliás, esse é o debate. Se a gente tem digamos, uma força em que é possível a gente fazer uma crítica à esquerda ou ao governo que está no poder e isso não ser tomado de maneira antidemocrática, porque o que está acontecendo hoje? Hoje, uma boa parte, inclusive, da crítica se recolhe em relação ao governo. Por quê? Porque você vai lá e diz assim, você faz uma crítica e diz, vou pegar o caso do STF, vai melhor. Eu acho que, do ponto de vista técnico, o STF deveria julgar no plenário e não numa turma especificamente o caso do 8 de janeiro. Isso é uma crítica, não é antidemocrática, certo? Só que existe um risco de você fazer essa crítica no debate público e isso ser tomado assim, eu também concordo, eu acho que o STF tem que fechar. Não, pera, calma. Não é disso que estamos falando. Então, eu acho que isso nos coloca num lugar muito ruim, porque a gente tem que recolher a crítica a quem quer que seja. E qualquer governo que está no poder, a gente tem que fazer a crítica, né? E essa crítica precisa se dar num campo democrático. Só que o que acontece? A gente já tem que se ver numa situação que a gente precisa recolher um pouco as críticas para não dar munição e para a gente não se colocar no mesmo lugar que está a extrema-direita. Então, eu acho que esse é o ponto. É a gente entender que o que a gente está debatendo aqui de polarização, a gente está falando de um fenômeno que dá na sociedade, que divide a sociedade, que é muito grave, que afasta a família, que impossibilita que a gente viva, né, em sociedade. No entanto, eu acho que a gente precisa ter cuidado para não comparar centro-direita com extrema-direita, esquerda com extrema-direita. Eu acho que polarização ela vai nesse sentido social e a gente tem que ter muito cuidado porque a gente pode estar comparando coisas que elas não são igualáveis. Eu vou esticar aqui e puxar nesse ponto mesmo. A quem interessaria, por exemplo, realmente, verdadeiramente, parar com a polarização? Porque, assim, se a gente vai mais lá atrás, vamos lá, pensar no imperador Júlio César. É o dividir para reinar, para conquistar, né? Então, assim, interessa a quem que esteja no poder ou querendo alcançá-lo, parar com essa polarização. Aqui tem um paradoxo de fato, assim, mesmo forças democráticas, em alguma medida, pela lógica eleitoral de curto prazo, elas tendem a gerar um incentivo para que a competição fique entre os polos. Em outros termos, quem gosta de disputar a eleição gosta de fechar esse mercado. E fechar esse mercado nesse momento significa manter PT e Bolsonaro, enfim, ter os polos realmente competitivos. Isso não é novo
Isso sempre aconteceu, o partido grande não gosta de gente entrando para buscar a preferência do eleitorado. O paradoxo aparece nesse momento em que se quer renovação, até por uma parte, uma demanda para ajudar na manutenção da democracia no médio e longo prazo, mas se eu olhar só com um olhar para a próxima eleição, o sistema, a democracia ela é conservadora. O jogo eleitoral, ele é conservador, né? Então, de fato, tem essa pergunta, quem interessa, vale a pena pensar, porque mesmo para forças democráticas, ela quer escolher o adversário e fazer uma estratégia eleitoral que aumente as suas chances de conquistar o poder no curto prazo, né? E aí, de fato, se a gente está pensando, né, em questões um pouco mais longas, que independe de quem vai ganhar a eleição em 26, depende de quem vai ser o próximo governo, o que a gente está só querendo é que seja um sistema que garanta as prerrogativas individuais, as liberdades individuais, e o voto seja um mecanismo que selecione elites políticas. De fato, tem aí um problema. Então, não é para qualquer um que tem interesse de fato que essa polarização acabe, pensando aqui, pelo menos aqui no caso brasileiro. Essa questão do Júlio César vai continuar imperando? Quer dizer, hoje isso impera nesses atores políticos. E a lógica da polarização pelo mundo passa por essa ideia do dividir para poder ter a conquista, para poder ter o domínio? Eu acho que sim. Eu acho que a gente não tem, digamos, tanto interesse em mudar as coisas como elas estão colocadas. Agora, lembrando que eu acho que uma coisa é aquilo que seria de uma polarização moderada, né, para usar o termo que você trouxe, que a gente já tem historicamente no Brasil, e uma outra coisa que talvez não se chame mais polarização, que é a extrema-direita, de fato, querendo mudar a regra, que é uma coisa é dizer, bom, eu quero que a regra seja assim, outra coisa é dizer, eu não aceito a regra, eu não aceito o resultado da eleição. Eu acho que são coisas diferentes. Eu acho que uma relativa polarização, ela está dada, e a gente falou sobre isso, né, como é que historicamente ela se construiu. Agora, ela era de uma determinada ordem. E ela não era necessariamente antidemocrática. Agora, a gente tem uma outra vertente que ela se torna antidemocrática para tentar acabar com a própria existência da política no sentido mais básico, né? O problema, enfim, é que essa mensagem antidemocrática que, de alguma maneira, sustentou a vitória do Lula em 22, né? 22, né? Uhum. Parece não ter limites para o quanto ela consegue dar coesão. Assim, veja, a própria popularidade do Lula está caindo, enfim, porque não é fácil para o indivíduo imaginar que, de fato, esse é um problema que ainda a gente não pode descuidar. Então, para recuperar essa mensagem como um instrumento de força eleitoral, ele quase que alimenta a mesma polarização, ou os mesmos atores, ou os mesmos termos do debate político para fugir do termo polarização. Então, assim, de fato, a eleição ela é conservadora nesse sentido. Quando a gente está precisando de renovação, de quebrar o sistema, em geral, ela decepciona. Ela costuma decepcionar. Qual tem sido o papel de Lula nessa polarização, neste momento? Porque muito se falou, passou a eleição, então é preciso deixar arrefecer, baixa poeira. O presidente tem, de fato, feito algum gesto para moderar essa polarização, ou ele está numa situação que tudo fica muito mais inflamado, em especial no momento de queda de popularidade? Acho que o Lula está numa posição difícil, né? E acho que a gente também precisa lembrar que o fato da gente ter o indiciamento do Bolsonaro, né, ter que lidar com uma tentativa de golpe, isso coloca o governo numa situação que ela é muito delicada, porque não dá para, digamos assim, se você traz isso para a agenda e falar sobre golpe excessivamente para dentro da agenda, você não tem governo, você tem só uma coisa que é em relação ao próprio Bolsonaro, em relação ao golpe. Por outro lado, essa questão está posta. Se eu fizesse essa pergunta, se fosse múltipla escolha, né, eu ia falar que não, colocar não. Ia torcer para ser dissertativa, porque eu ia dar uma enrolada e ficar no meio do tempo. Mas múltipla escolha, eu diria não. Não está contribuindo para que a gente tenha um quadro mais moderado. Mas eu acho que aqui precisa dizer assim, qual que é a régua para essa avaliação. Eu diria assim, quando o Lula chegou no seu terceiro mandato, ele tinha, me parece, duas tarefas bastante relevantes nesse contexto muito complexo.
A primeira, a parte econômica, enfim, ele assume num cenário muito delicado do ponto de vista econômico e da construção das políticas sociais, uma boa parte delas revertidas de maneira muito brusca no mandato do Bolsonaro. Então tinha que fazer, digamos, reconstruir, digamos, as bases para crescimento. E a segunda era, de alguma maneira, obviamente tem os limites para fazer isso, fazer com que o seu mandato contribuísse para que o adversário do PT em 2026, um adversário competitivo do PT em 2026, fosse uma força política democrática, qualquer que seja ela, né? Porque é aquele ponto, né? São os atores que fazem a regra. Então, se tem uma parte dessa elite que escolhe não validar a eleição, o jogo vira nesses termos. Então, o terceiro mandato Lula deveria, vamos ver o que ainda vai acontecer, mas não entregar um legado que você olha no cardápio de opções para o eleitor e consegue enxergar alguma força política que de fato tenha compromisso com o jogo democrático. E o seu mandato era, em tese, onde ele conseguiria, entre aspas, ajudar nesse processo, né? Fazer um governo que, de alguma maneira, aquele eleitor que escolheu Simone Tebet, que escolheu já forças que não eram, digamos, da polarização, se sentisse minimamente representados para, aos poucos, esse antipetismo, que é um antipetismo, uma boa parte dele não democrático, para esse antipetismo democrático ter a chance de fazer um segundo turno provável nas eleições de 2026, em que a gente não questione regra eleitoral, que a gente não questione legitimidade das urnas e outras regras básicas. Eu acho que, por hora, a gente não vê, pelo menos eu, né, não vejo um mandato Lula dando espaço em termos de políticas, lideranças alternativas para que a oposição ao petismo em 26, aquela que é mais competitiva, que esteja no campo das forças democráticas. Mas como vocês avaliam o papel dos outros poderes, do Congresso, especificamente pensando na questão do orçamento, do STF também? Posso já? Pode ir. Olha, é complicado, porque o Congresso, de alguma maneira, é o espelho de todo esse jogo. Uma parte dessa força política faz um jogo ambíguo, né? Eu me refiro às forças da centro-direita, que, de alguma maneira, utilizam essa fraqueza política da esquerda e maximiza suas chances eleitorais com essa ambiguidade. Então, nesse sentido, acho que também são contribuições até a página 2. Mas acho que, sim, em ambos os casos, tanto no Congresso quanto no Supremo, se eu tivesse que colocar o saldo, eu acho que é um saldo positivo, porque, em alguma medida, foram eles que ajudaram a segurar a tentativa de interrupção eleitoral do mandato do Bolsonaro. Então, a gente não viu nenhum nome grandão, assim, do Legislativo que tivesse apostado as suas fichas na ideia de interrupção democrática, e mesmo as forças do Supremo Tribunal Federal. Então, eu diria que foi positivo nessa fase de estancar. Agora, isso não basta, né? Porque, em alguma medida, quem é que vai ser, no futuro, uma força política relevante que opte por fazer o jogo democrático. Eu acho que, se a gente for pensar no Congresso, é uma posição muito pragmática, né? Que, de fato, no caso do mandato do Bolsonaro, quando a gente vai pegar a tentativa de voto impresso, enfim, aquilo foi rapidamente ali contido, né? Vamos, ok, atendemos o legado, o apelo bolsonarista, mas aquilo foi muito contido. Eu acho que isso é um exemplo, né? Mas eu acho que tem uma visão que é muito pragmática, né? Que é basicamente o seguinte: se a popularidade do Lula, se a gente tem no horizonte uma popularidade que ela está indo bem, eu acho que eu não consigo imaginar hoje a gente ter digamos, já o anúncio de um desembarque, né? Porque, enfim, ninguém quer desembarcar se está indo bem, do ponto de vista de popularidade. À medida que você vai tendo uma queda na popularidade, você tem ali digamos, um desembarque de fato. E aí isso coloca o seguinte: se essas forças políticas, elas de fato passarem a antagonizar mais com o Lula, né, com o PT, acho que a questão que fica é a seguinte: para onde elas vão? Elas vão se manter num trilho relativamente democrático, ainda que de direita e de centro-direita, ou elas vão para um caminho que ele é um caminho, digamos, mais da extrema-direita,
né? Então, eu acho que esse, na verdade, talvez seja a grande questão, porque o que me parece é que a esquerda, né, pensando o PT como, né, digamos, a ponta de lança disso, tem se mantido relativamente num determinado trilho. Ainda que a gente possa fazer críticas, enfim, e acho que até em relação à questão sobre atualização das lideranças, o papel das mulheres, como as declarações são feitas, forma de comunicação, enfim, acho que tem uma série de problemas. Mas a gente tem um trilho mais ou menos ali, que tirando algumas falas, enfim, você não tem posições institucionais que a gente possa dizer que são claramente antidemocráticas. Agora, acho que Mesmo, o desculpa ponto... interrompê-la, professora, mas mesmo na hora que você vê um PT, o PT, a gente fala o PT porque é o partido do presidente Lula, que dá um endosso ao que foi todo esse comando do PT nos últimos anos, em especial quando põe, por exemplo, a ministra Gleisi Hoffmann no Palácio do Planalto. E aí, assim, como dizer que não faz esse discurso mais radical, no momento em que a gente tem um partido fazendo uma defesa de países que não sabem nem o que é democracia, né? A gente tem um caso de Venezuela, dentre tantos outros. Então, assim, difícil imaginar que isso aí não é esticar a corda também para uma extrema esquerda. Eu acho que tem uma questão que é a seguinte, o PT e principalmente, né, o Lula em relação à América Latina, eu acho que ele tem uma visão que ela é uma visão que ela precisa de fato ser muito atualizada em relação a questões sobre democracia, etc., a ideia de democracia relativa, etc. No entanto, se a gente vai olhar do ponto de vista institucional, eu não consigo ver institucionalmente grandes rupturas institucionais no caminho do PT que levaria o PT para algo que estaria fora de um trilho democrático. Eu acho que a gente tem que fazer críticas, mas assim, a gente não tem, assim como também, enfim, não tem outros, como o caso do PSDB, etc. Então, assim, a gente não tem, do ponto de vista institucional, uma ruptura com aquilo que a gente teria mais ou menos uma linha dentro que seria democrático. Agora, dependendo de como for, como a classe política se orientar, a gente pode ter sim uma linha que ela vai muito para uma posição que é antidemocrática. Então, acho que esse é o ponto. Talvez hoje a grande questão seja, resumindo da história, acho que o PT tende a ser mais ou menos o mesmo, com os seus defeitos, da mesma forma. Acho que a gente não vai ter grandes mudanças. O que tende a mudar nesse cenário, eu acho que é como é que o centro e a centro-direita se orientam. Eu acho que tem uma questão aqui que pode ajudar nesse processo, né, que a gente já reconheceu que é difícil, penoso, que é o papel dos militares, das Forças Armadas. A gente sabe que quando tem interrupção democrática, quase sempre tem um elemento em comum. Os militares participavam da política. Independente do sistema de governo, do nível de desenvolvimento desse país, quando o militar está no jogo político, em geral, não sai boa coisa, né? E o Brasil, a história política brasileira é repleta desses exemplos. Para ficar nesse mais recente, os militares eram uma perna importante desse bolsonarismo, seja como simbolismo, no sentido de elementos em que ele se legitimou ao longo da campanha eleitoral, seja uma vez dentro do governo, exerceram cargos importantes, enfim, estiveram super presentes e, pelo que a gente sabe das investigações relativas à tentativa de interrupção democrática, uma boa parte dos membros das Forças Armadas estavam lá naquela conjuntura. Me parece que a gente tem aqui uma janela de oportunidades para os militares, digamos, derem passos para trás nessa relação com a política. E acho que isso pode ser, se confirmado, um elemento facilitador nesse processo de reorganização do sistema político, em que forças antagônicas partilhavam minimamente de aceite de determinadas regras e você ia conseguindo construir acordos no campo político e, em alguma medida, a nova república que bate na Constituição de 88 e o novo pacto foi um pouco esse pacto. Que foi gerado com todos os seus problemas. É um pacto bem incrementalista, sem grandes rupturas. Então, eu acho que aqui tem uma boa notícia, pensando nessa conjuntura que vai vir, de a gente, aos poucos, tirar um elemento que desbalanceia poder. Militares na política deixam o jogo muito desigual. Então, é bom que esse movimento de frear seja importante. Você perguntou do Supremo, acho que o Supremo foi muito importante nesse processo de, entre aspas, dar uma enquadrada nos membros da elite das Forças Armadas. Alguns caciques do PSD, do MDB com quem eu conversei, citaram algumas reformas institucionais que poderiam pacificar os ânimos no Brasil.
Uma delas é o voto distrital misto, a outra é a questão do semi-parlamentarismo, que é um sistema, na verdade, parecido com o da Alemanha, que vocês já comentaram. Mas, na sua avaliação, na avaliação da professora, essas reformas poderiam ajudar o Brasil? Eu sou um pouco cética em relação a mudanças institucionais sem a gente ter uma mudança de fato no funcionamento mesmo, né? Vou pegar uma coisa que você disse que a política também é feita de atores, né? Que basicamente é a seguinte: a gente tem uma boa parte, inclusive, da captura que a teses antidemocráticas conseguiram com parte do eleitorado é uma descrença no funcionamento das instituições e no funcionamento da política como um todo. E se a gente for ver, claro, né, uma coisa é você entender isso para respostas antidemocráticas, mas uma outra é você entender que, de fato, a população tem um anseio por mudança e tem um anseio e tem a percepção, ainda que de diferentes maneiras, de que o Congresso brasileiro não representa, de fato, o que é a sociedade, né? E aí eu não estou nem falando só de representação no sentido de que mulheres são a maior parte do eleitorado e a menor parte no Congresso. Eu não estou nem falando nesse sentido apenas. Eu estou falando no sentido de representar os interesses da população. Né? Hoje, os debates que a gente tem no Congresso são debates que estão em torno de questões que elas estão muito longe daquilo que seria emergências em relação à população. Então, mesmo, por exemplo, vou usar um exemplo recente, né? A questão sobre redução de impostos, né? Zerar impostos de cesta básica. Isso nem deveria ser uma questão, digamos, de virar embate político e de ter parte do Congresso dizendo não, nós não achamos que não. Né? Então, ou seja, porque a gente está numa situação de emergência, a gente tem, enfim, mas é isso que vira, né? Então, eu acho que no final das contas é isso. Eu não sei o quanto mudanças institucionais podem, de fato, ter uma grande alteração do ponto de vista da percepção da população e de retomar, né, a crença das pessoas na política e tirar as pessoas de uma posição que é de antipolítica, se a gente não tiver, de fato, mudanças que elas sejam mais significativas do que essa. Eu aqui, assim, eu sou assim, aqui completamente contrário a essa ideia de que alguma mudança institucional dessas que estão sendo ventiladas, semipresidencialismo ou semiparlamentarismo, alguma coisa que o valha, mudança no sistema eleitoral, para o distrital misto ou para o distrital puro. Eu acho que assim, a relação causal entre as duas coisas é quase zero. A gente já tinha comentado no início do programa. Você tem problema democrático com um cardápio de regra do jogo riquíssimo. Todo o sistema. Eu posso contar. Me fala um exemplo de um país que está em crise democrática e que é presidencialista. Dá para falar. Que é parlamentarista. Dá para falar. E assim, sucessivamente. Então, eu acho que esse é um tipo de argumento que tira a responsabilidade dos atores políticos, né? Das escolhas que eles fizeram. E acho que isso é lateral perto daquilo que a gente precisa realmente construir. Então, se tiver alguma reforma institucional, na minha leitura, é o artigo da Constituição de 88 que amarre, de fato, as mãos de que as Forças Armadas têm um papel nulo no sentido do jogo político eleitoral, né? Porque foi a partir dessa interpretação que o artigo 142 daria para a entrada dos militares como força moderadora que aconteceu uma boa parte da legitimidade de justificar gente acampada na rua pedindo intervenção que quebrasse a lógica eleitoral. Vocês conseguem ver algum momento o Brasil retomando as pessoas simplesmente numa sala, no almoço, em família, conversando naturalmente, sabendo que cada um vota num político A, B ou C, sem isso ser realmente algo do nível que está hoje? Eu estou tentando imaginar isso e não estou conseguindo. Eu acho muito... ou para responder de uma outra forma, né? Se a gente pode dizer que a polarização ela tende a diminuir, o que a gente está chamando aqui de polarização, né? Ela tende a diminuir ou tende a aumentar. Eu olhando o cenário, vendo, né, o contemporâneo, pensando o cenário e tendências, inclusive globais, não só no Brasil, né, mas tendências internacionais, eu acho que tende a aumentar. E isso está se dando, acho que
né, uma outra coisa, tende a aumentar, e acho que não se trata mais de questões relacionadas a voto no partido A ou voto no partido B. Eu acho que a gente tem, na sociedade, a gente tem formado visões de mundo, maneiras de pensar o mundo que são tão radicalmente diferentes que elas podem chegar a ser inconciliáveis. Aí eu vou dar só um exemplo. A gente falou muito de quando essa polarização ela começa nesses termos, e concordamos que é 2016, mas acho que tem um outro marco, que é 2020, que é quando isso ganha um outro patamar, que ele é... Eu não sei nem se a polarização ainda é a palavra, que é basicamente o seguinte: quando a gente vai ter uma parcela da população negando a existência da pandemia, negando vacina e outros tipos de negacionismo científico, etc, etc. Então, ou seja, como é que você coloca uma pessoa que acredita em teorias conspiratórias sobre vacina para conversar com alguém que acha que o SUS precisa ser ampliado, ou para discutir qualquer coisa, né? O tamanho do SUS, se o SUS deve ser assim ou deve ser assado, qual é o desenho? Não dá nem para conversar, porque eu acho que antes o debate era o SUS deve ser desse desenho, não deve ter política pública, não deve ser mais, menos. Agora não, é basicamente o seguinte: vacinas, teorias conspiratórias, etc. Então eu não consigo ver, digamos, uma conciliação possível, principalmente depois de 2020. O respiro já foi. Mas assim, eu queria trazer algo mais animado, né? Assim, mas vamos lá. O bom de eu ter falado primeiro. Trazer um outro o bom de eu ter falado primeiro é que deixou essa responsabilidade para você. Eu acho que sempre assim, obviamente, não é a primeira vez, né? Se a gente olhar num período mais longo, que a história da humanidade passou por essas rupturas, enfim, alguma coisa renasce no lugar, né? Todo quebra de modelo, alguma coisa entrou no lugar. Agora, eu só acho que ele é um processo que vai ser lento, assim, e como vocês têm, não sei se têm reparado, mas o tipo de visão que eu tenho é que isso tem que começar com a elite política, assim, porque eu acho que é a partir daí que você começa a distensionar, né? Então, para pegar, então, se tem dois candidatos que ambos apoiam vacina, dois candidatos que ambos apoiam democracia, ou qualquer, enfim, citei vacina só para ilustrar. Mas, então, assim, ao partilhar um pouco de um conjunto de regras básicas, né, que os candidatos, que os partidos entrem nesse pacto, eu acho que essa é a condição que vai ajudando a... Enfim, não sei se almoçar, né? Porque também, né? Não sei se a gente quer almoçar tanto, assim, né? Com pessoas que pensam diferente. Mas eu acho que, assim, o meu ponto é a demanda mesmo. Numa sociedade tão desigual, multi-fragmentada, talvez fosse até estranho que a gente sentasse na mesa, né? Com tanta objeto de celeuma que sociedades têm. E aí agora, com toda essa instrumentalização, você vê um vídeo, você não sabe se o vídeo é verdade ou mentira, eventualmente você está discutindo uma coisa que você não sabe se é verdade ou se é mentira. Então tem um outro componente ali que acho que dali não vai sair. Então, se a gente tem alguma chance de sentar, é que a elite política nos ajude nesse sentido a minimamente organizar a vida em coletividade. Qual o papel das redes sociais em todo esse processo? Essa pergunta para os dois, inclusive. Então começou, que você falou por último. Fica à vontade, fica à vontade. O que acaba acontecendo é que uma parte, né, a gente olha muito para as redes sociais como se as redes sociais tivessem inventado as coisas, né? E eu acho que é importante a gente reconhecer que algumas dessas forças já estavam na sociedade. Então, eu estou falando de radicalismo, posições antidemocráticas, grupos que abertamente não concordam com o acordo que foi firmado em 88. Né? Então, enfim, que acham que a Constituição ela não é legítima, que não acreditam que o STF tem legitimidade, etc. Essas pessoas, elas sempre existiram. Mas, de uma certa maneira, elas não tinham, digamos, espaço para se organizarem e para conseguir juntar público, e nem tanto um espaço para dizer isso publicamente e isso ser aceitável. A gente tinha um relativo consenso de que existiam coisas que eram aceitáveis de serem ditas no espaço público e coisas que não eram aceitáveis. Então, fazer apologia à tortura não era aceitável. A pessoa podia individualmente achar que era ok, mas não era aceitável, né? E o que então, enfim, também concordo, né, com o seu Marco sobre, né, o impeachment, e acho que quando o Bolsonaro faz homenagem a um torturador dentro do Congresso, ele está trazendo da ordem do inaceitável um debate, um diálogo e uma fala num local que é muito sensível, né, que é o local do parlamento. E isso foi normalizado
Então, o que a gente entendeu ali como sociedade e o próprio Bolsonaro entendeu? Que dava para, enfim, alargar aquilo que é considerado aceitável e trazer coisas que são inaceitáveis. E isso, de uma certa maneira, autorizou uma boa parte da população a fazer o mesmo. E a gente começou a ter, enfim, até chegar ao ponto da gente ter o 8 de janeiro, né? Então, basicamente é isso. Eu acho que tem uma dimensão de pensar que aqueles discursos que eram considerados inaceitáveis, também nas redes sociais, nas plataformas, eles começaram a ganhar espaço. Então, esses grupos, eles antes, por exemplo, se a gente for pegar o 8 de janeiro como ápice, eles começaram a se organizar em fóruns no Orkut. Então, o Orkut foi a primeira rede que, de fato, começou a organizar esses fóruns, digamos, de posições bem antidemocráticas, né? E de apologia à violência política, etc. Começa no Orkut, aí eles vão encontrando espaço, depois passa para o Facebook, depois passa para o Twitter. Enfim, nenhuma rede social tá isenta de ter esses discursos, mas o que vai acontecendo é que vai se formando comunidades que são comunidades que, de uma certa maneira, comunidades de ódio, comunidades antidemocráticas. Então, ainda que a rede social não tenha inventado isso, ela tornou possível as pessoas se encontrarem e amplificar essa mensagem. Eu diria que, se a gente tiver que escolher qual a função e o papel das redes nesse processo, é fazer esse conector entre escolhas da elite política, ou seja, de quem vai disputar a eleição e vai mobilizar que mensagem quando disputa a eleição, vai fazer que tipo de discurso, etc, etc. Faz a conexão, então, desses atores, desses jogadores que jogam o jogo eleitoral de fato com a perna da sociedade, do eleitorado. Porque as redes sociais, como a professora bem comentou, ela realmente dá vazão, né? Agora, a participação política, o custo de participar politicamente vai a zero, porque você pode fazer isso do seu celular. De forma anônima. Anônima, você não precisa ir mobilizar uma greve, você não precisa ir fazer nada. Você literalmente cria um post, faz isso aqui circular e o debate está acontecendo. A elite política começa a ver isso e começa a ajustar o seu comportamento a partir desse fenômeno, vai entendendo onde é que esse mercado está. O que é sempre intrigante, né? Se é que faz sentido essa ideia de que as redes conectam, digamos, geram incentivo para o comportamento mais moderado ou mais radicalizado de quem participa da eleição, se faz sentido alguma coisa nessa direção, é um pouco assim. Será que o Bolsonaro, e pegando o Bolsonaro só para personificar em alguém que enxergou alguma coisa antes de todo mundo, né? Porque senão ele não sairia candidato naquela circunstância que saiu. Se ele resolveu que dava para radicalizar a sociedade, ou ele já percebeu essa sociedade, digamos, radicalizada, que queria algum discurso, ele encontrou, viu aquilo, fez uma aposta e acabou sendo uma aposta vitoriosa em 2018. Então, aquela história, aquela imagem, né, do ovo e da galinha, quem que vem primeiro, é de alguma maneira uma coisa que a gente tentar entender para fazer um pouco como as redes entraram, porque a gente sabe que o bolsonarismo cresceu pelas redes sociais. E a partir daí tem toda a influência dos próprios algoritmos. Isso vocês acreditam que de alguma forma tem sido manipulado para reforçar essa polarização? Porque tem dois momentos, né? Acho que um antes do segundo mandato do Trump e outro depois, né? Acho que antes existe uma coisa que basicamente que é a seguinte: para fazer moderação de conteúdo, isso tem um custo para as empresas, né? Então, cada vez que a empresa precisa investir mais em moderar discurso de ódio, em, de uma certa maneira, interditar ou enfim, fazer uma barreira de contenção, isso não vai ser feito, ainda que você tenha inteligência artificial, você não faz completamente... Essa operação é uma operação complexa e que exige investimento das empresas. Então, de um lado, as empresas, enfim, para aumentar a sua margem de lucro, não vão fazer isso voluntariamente, né? E a gente tem outras descobertas também, que é basicamente questões relacionadas ao algoritmo que vão fazer com que as pessoas fiquem mais tempo possível nas telas, né? A gente tem uma pesquisa, inclusive, que mostra isso no caso do YouTube, né? Quanto tempo demora para você começar a assistir um vídeo sobre qualquer assunto e rapidamente tá num tipo de vídeo extremamente radicalizado, né? Então, de discurso de ódio, enfim. E aí, o que acabou acontecendo? A gente tinha, até a eleição, agora, segunda, né, mandato do Trump, a gente tinha construído algo socialmente em relação às plataformas, que era de cada vez cobrar mais regulação e as plataformas terem que responder a isso. Não porque as plataformas queriam voluntariamente, porque isso custa, mas porque precisavam, inclusive, para poder operar nos mercados. O caso da União Europeia é o melhor exemplo em termos de regulação. Só que aí o que acontece? Agora, com o segundo mandato do Trump, esse
movimento ele se modifica. Então, isso que a gente está chamando dos tech bros, né? Ou seja, aquela foto, inclusive, né? Que na posse do Trump tá ali os principais nomes, né? Do Vale do Silício. Isso modifica um pouco. E não é à toa que o Mark Zuckerberg vai anunciar, depois da vitória do Trump, uma mudança significativa que tende a ser seguida pelo Vale do Silício como um todo na moderação de conteúdo. Então, a moderação de conteúdo ela passa a ficar enfraquecida. Então, eu acho que a gente tem dois momentos. Eu acho que a gente tinha um momento de, digamos, aumento de capacidade de moderação, e agora, pós-Trump, a gente tem uma situação de declínio, em que a gente vai chegar a uma situação em que podemos chegar a momentos muito perigosos do ponto de vista das plataformas em relação à não regulação. Eu acho, não sei bem qual que é o peso especificamente da lógica do algoritmo, mas que rede social é polarizadora, é radicalizadora, isso me parece claro, porque pelo próprio modo como ela opera, né? Então você consegue mobilizar quem pensa igual a você rapidamente, se identifica isso, a mensagem é uma mensagem que todo mundo quer receber, e aí vai alimentando, vai nichando, né? Para usar um neologismo talvez infeliz, mas enfim, vai nichando essa informação. E aí a parte da persuasão, da troca de ideias, ela perde força às vezes, então isso me parece razoável, né? O que eu acho que dessa especificidade na atual conjuntura é que parece ter, sobretudo aí nos países avançados, aqui no Brasil acho que ainda está um pouco atrasado, mas houve uma confluência entre a maneira como essa elite política radicalizada constrói seu discurso e os interesses econômicos dessas grandes empresas, né? Por que a agenda de valores é tão importante para essas pessoas? Porque ela, de alguma maneira, é o que dá coesão. Por exemplo, no caso do Trump, há uma base social muito heterogênea. Então você tem de tudo. Você tem gente contra imigração, você tem gente, tem os caras da Big Tech. E aí, em algumas questões há uma contradição, porque o Vale do Silício se alimentou, por exemplo, de trabalho migrante. E aí você tem uns conservadores que falam, não, vamos fechar essa fronteira, estão concorrendo em emprego contra americano. E aí, então, o que liga, na minha cabeça, essa agenda cultural? Então, isso bate, porque aí junto o discurso, olha, a gente não pode ter nenhum tipo de controle da liberdade de expressão, e isso bate com o interesse econômico dessas empresas que não querem fazer esforços no sentido de controlar e tentar moderar. Então, isso vai se autoalimentando, e aí por isso que a gente vê um Steve Bannon junto com o Elon Musk, e os caras se pegam, mas eles estão junto com o Trump, porque o Trump, de alguma maneira, vai usando essas duas lógicas. Então, acho que sim, é uma tendência de que isso se torne ainda mais difícil de desmontar, essa engrenagem muito mais difícil de desmontar. E tem algum exemplo, por exemplo, adotado um exemplo, por exemplo, é ótimo. Tem algum exemplo no exterior que dê para ser adotado, que seja algo para se observar neste momento, que diga, então, pelo menos está sendo possível sair um pouco mais da polarização e até mesmo nesse contexto de redes, quer dizer, juntando esse tudo? Olha, eu diria assim, do ponto de vista das instituições políticas, né, pensando, eu não sei falar tanto na parte das redes sociais, mas olhando se tem algum desenho institucional que absorve melhor essa polarização, né, na sociedade e aí consegue diminuir, eu diria, eu sou meio cético com a ideia de que tem alguma regra do jogo política que vai fazer com que amenize um pouco esses efeitos de tudo isso que a gente está discutindo, das divergências de valores, de efeito de redes sociais. Se a gente pegar no mundo o desenho das regras do jogo na política, a gente tem sistema presidencialista, bipartidário, que está radicalizado, quase quebrando, que é o caso americano. Você tem, por exemplo, na Alemanha, sistema parlamentarista de representação proporcional, que também está para estourar. A Inglaterra, a mesma coisa. A França, a mesma coisa. Se olhar a regra do jogo, cada um é um modelo diferente. Então, assim, eu sou cético que tem alguma regra do jogo que consiga tirar o peso que uma sociedade radicalizada tem exercendo no sistema político. Então, nesse sentido, eu sou bastante cético que tenha um modelo para seguir. Acho que eu concordo, não acho que tenha um modelo, uma resolução que vai vir do contexto institucional, político, mas pegando o caso da Alemanha, a Alemanha acho que nos ajuda em dois exemplos, né? Um é que, no caso da Alemanha, eles têm uma ideia, né, e menos no conceito da ideia de polarização, mas a ideia de sociedade dividida.
E eu acho esse um conceito bem interessante, porque, enfim, a Alemanha, de fato, né, tem que se unificar e se organizar a partir de uma Alemanha que estava dividida, literalmente, e passa daí, inclusive, a ter que lidar com o fantasma do nazismo e, historicamente, para que isso não se repita tal. Então, eu acho que a ideia de pensar a sociedade de maneira dividida, do ponto de vista de construção de políticas públicas, de comunicação, etc., ela me parece ser interessante, porque talvez a gente está falando de polarização e, além da polarização, ou junto com isso, uma parte está falando de uma divisão mesmo de sociedade. Ou seja, como é que a gente faz para reconciliar, eu acho que esse é o ponto, reconciliar grupos que pensam e que veem o mundo de maneira tão diferente. Então, a ideia de divisão é como se fosse isso, como se nós tivéssemos, por exemplo, no caso da Alemanha, como se o Brasil tivesse 2 Brasis, ou pelo menos mais que 2, né? Mas no mínimo 2 Brasis que são inconciliáveis sem alguma força que vá se fazer. E essa força não pode vir só da política institucional de cima para baixo, ela tem que vir de outras maneiras, inclusive no campo da educação, no campo da mídia. Então, nesse ponto, a Alemanha tem um exemplo bem sucedido que a gente pode seguir. Por outro lado, o que está acontecendo na Alemanha agora, e quando a AfD, que é um partido que, enfim, não se diz um partido com uma tradição nazista, mas usa símbolos, enfim, abriga pessoas que são adoradoras do nazismo, enfim, fica nessa situação ambígua, e se torna a maior força política da Alemanha, do ponto de vista do parlamento, a gente tem um problema que é o esgotamento mesmo desse modelo. Então, ou seja, mesmo o modelo que a gente possa pensar como bem-sucedido está enfrentando desafios gravíssimos. Então, ou seja, o que significa a Alemanha ter esse ressurgimento institucional do nazismo? O nazismo vai ser, e o fascismo vai ser grave em qualquer contexto, mas no contexto da Alemanha, que criou historicamente tantas medidas de contenção, inclusive para não ter partido desse espectro, né? Isso é mais grave ainda. Então, acho que esse é o ponto. Se a Alemanha não está conseguindo lidar com isso, isso acho que acende um alerta do quão difícil é esse processo. E já que a gente está falando da Alemanha, de alguma maneira da União Europeia também, fazendo o advogado do diabo, né? Alguém poderia pensar, bom, então um possível caminho está na regulação das redes sociais, já que elas são o espaço de manifestação política contemporânea, que elas se tornaram super relevantes, vão tentar, de alguma maneira, fazer o controle, organizar um pouco responsabilidades dos diferentes atores nesse ambiente. Enfim, acho pouco provável que isso seja crível ou que passe a solução para aí. E aí, por que chamando a atenção para a Alemanha, continuando? Porque, de fato, lá foi um sistema que foi construído para não radicalizar. Exato. Se tem algum lugar que construiu regra democrática para não radicalizar, foi a Alemanha, com medo do regime nazista. Então, na retomada democrática, constrói um conjunto de regras que é para dizer, bom, nós não vamos, precisamos proteger isso, evitar a retomada de um regime totalitário que brota do jogo eleitoral, né? Não há um golpe de Estado que deu origem aos regimes autoritários na Europa Ocidental e na Alemanha incluída. E está faltando só uma peça para o sistema desmoronar sobre essa ótica, que é uma ideia de que quando aperta, os 2 partidos relevantes, a social-democracia e a democracia cristã, a centro-direita e a centro-esquerda, elas se unem e aí conseguem evitar com que a alternativa para a Alemanha e outras forças políticas cheguem no poder. Num momento em que quebrar essa lógica, em tese, está aberto, né? Então, eu acho que se tem algum, não vou dizer solução, mas aos meus olhos passa na elite política, né? Em algum momento é a escolha de quem realmente opera a política. No caso da Alemanha, isso ainda está se sustentando. Vejamos aqui, por exemplo, no Brasil, Estados Unidos, em outros casos em que vão ter decisões difíceis aí no futuro. Que acho que volta no que você falou sobre a escolha que o PSDB faz, né? Ou seja, de uma certa maneira, se a gente pegar a analogia com a Alemanha, a gente pode dizer que, enfim, mesmo com diferenças, né, a gente tinha esse determinado pacto, né, de 2 campos da política ainda que divergentes politicamente, tentando criar uma barreira de contenção para o extremismo. Quando o PSDB abre mão disso e abre a porta para o extremismo, a gente tem um grande problema, né? Porque esse pacto se desfaz e torna um terreno aberto. Né? E essa questão das escolhas, para mim já estou trocando, perdão, mas é que as escolhas que essa elite vai fazer, acho que a gente vai retomar esse tema por uma questão, na verdade, formal.
o ex-presidente Bolsonaro eventualmente vai continuar sem direitos políticos e aí naturalmente vai se abrir uma oportunidade para o que a gente chama mal ali de nome de bolsonarismo, que é heterogêneo, e dizer, bom, o que desse grupo, quais as escolhas que essas pessoas vão fazer, né? Quem que vai ser candidato, com apoio de quem, com o tipo de discurso que vai fazer, num cenário que provavelmente vai exigir um novo nome, dado que o ex-presidente Bolsonaro não tem direito político. Então, acho que a gente vai revisitar essa ideia de que a elite política faz escolhas. Vamos ver agora, pensando em 2026. Queria saber o que as pesquisas mostram sobre o perfil, as regiões e a renda dos brasileiros que estão polarizados hoje. Bom, falar em termos de região é super complexo, né? Porque são muitos Brasis. Mas eu acho que se a gente pudesse pensar assim, como é o brasileiro, né? De maneira, né, com todos os riscos que tem essa generalização, né? Eu acho que tem uma questão que é a seguinte, e acho que se toca no ponto que a Rosiane trouxe sobre, dá para dizer que é de direita e esquerda? Não dá. No entanto, a gente tem forças que se identificam com esses projetos. Quando, estranhamente, se a gente vai pegar, por exemplo, no caso, vamos pegar o partido específico, né, o Novo, né, que tem uma determinada agenda, que é uma agenda que ela é uma agenda mais liberal. Isso não tem tanta adesão na sociedade brasileira, porque o brasileiro, ele tende a querer políticas públicas, ele é pró-Estado. Né? Se a gente vai olhar nas pesquisas de opinião, o que acaba acontecendo é que as pessoas elas não são favoráveis à privatização. Enfim, tem uma coisa no Brasil que ele é conservador desse sentido. Né? Então, ou seja, a gente não tem tanto espaço para agendas que sejam claramente liberais. Tanto que quando a gente tem na política agendas que sejam muito liberais, elas precisam vir revestidas de outras agendas, como agendas, por exemplo, de costumes, etc. É o caso do Bolsonaro, com o Paulo Guedes. Então, o Bolsonaro não foi para a televisão e disse assim, olha, o Paulo Guedes vai fazer isso na economia. O que ele dizia? Eu não entendo de economia, que é uma saída, assim, astuta, né? Eu não entendo de economia, eu deixo para o Paulo Guedes, mas os costumes, o kit gay, a educação, etc, etc. Então, as pessoas estavam votando no Bolsonaro, uma boa parte, as razões são muitas, mas se fiando na proteção daquilo das moralidades, etc. E não do projeto do Paulo Guedes. As pessoas não votaram no projeto do Paulo Guedes, a não ser uma elite muito específica, um segmento muito específico da população. E, por outro lado, ao mesmo tempo, então isso seria, digamos, aproximaria o brasileiro mais de um projeto de esquerda em termos. Por outro lado, o brasileiro ele tem um certo conservadorismo do ponto de vista moral. Mesmo quando você vai entrevistar pessoas que se dizem de esquerdas, a gente identifica ali vários tipos de conservadorismos, né? Relacionados a gênero, relacionados à sexualidade, relacionados a mais diversas coisas. Saúde reprodutiva, direitos reprodutivos. Então, ou seja, é uma combinação muito ímpar que, ao mesmo tempo, do ponto de vista da visão do Estado, tenderia mais para a esquerda. E tende mais para a esquerda. Do ponto de vista da gestão da vida de maneira, pensando social, de maneira mais ampla, tende mais para a direita. Então, isso que dá, isso eu acho que é o nó difícil da gente desatar. Agora, para complicar um pouco mais, aí já te passo, tem uma outra questão, que é o quanto as pesquisas mostram uma diferença do ponto de vista político entre homens e mulheres. Essa diferença está ficando cada vez maior. Isso não é só no Brasil, mas cada vez mais a gente tem meninas e mulheres tendendo a uma postura mais progressista ou mais à esquerda e homens tendendo a uma postura mais conservadora e mais à direita. Eu pensei aqui, assim, tem algumas pesquisas que, em alguma medida, estavam tentando entender se, à medida que as sociedades vão se desenvolvendo economicamente, né, vira uma sociedade industrial, capitalista, de classe média, e fazendo a trajetória de desenvolvimento, se elas mudam os valores delas. Né, numa ideia de que o país vai se desenvolvendo, os valores vão mudando. Né, que é uma pesquisa coordenada por um cientista político, entre outros, mas, enfim. E aí eles vão fazendo surveys ao longo do tempo, pesquisas qualitativas, para tentar pegar um pouco esses valores. Né? E o que eles mais ou menos mostraram? Que sim, então as sociedades vão ficando mais ricas, elas vão mudando seus valores políticos, mas até a página 2. Aspectos de tradição cultural, de visões de mundo ainda persistem. Por que eu trago esse tipo de reflexão? Porque o que a gente
tem notado nas pesquisas de opinião pública, se a gente olhasse, por exemplo, na era PSDB versus PT, tinha um conflito que era claro, que era o conflito socioeconômico, o conflito distributivo, o conflito elite versus povo. Como é que a gente pegava isso? Pegava a intenção de voto do Lula, quebrava por renda, era grande nos segmentos de mais baixa renda e cairia numa linha reta à medida que a renda do sujeito ia aumentando. O PSDB, o contrário, começava mais baixa no segmento de renda mais baixa e ia subindo à medida que o eleitorado ganhava renda. Essa era a única classe que você notava uma diferença de intenção de voto entre quem votava no PT e quem votava no PSDB. Passando agora para esse mundo PT versus Bolsonaro, teve várias quebras que se tornaram importantes. Gênero é uma, religião é outra. Você pegava as pesquisas de religião, Idade também. Idade começa, vai pegando. Você pegava de religião no passado, ateu, evangélico, católico, se comportava politicamente de maneira muito parecida. Não tinha uma pista de que ali estava uma questão. Agora parece isso estava voltando à tona. Então, se eu olho por religiosidade, por alguma razão, segmentos que se filiam ao campo evangélico não dialogam com a esquerda. Não dialogam com a esquerda. Na minha cabeça, essa é a expressão dessa questão. O Brasil se desenvolveu, desigualdade caiu, uma série de conquistas econômicas e sociais desde a Constituição de 88, incluindo o governo Lula, o governo Fernando Henrique. Então, em tese, a gente devia estar mais moderado, mas a gente não está. E não está, me parece, com a emergência de outros valores que resistem à trajetória de desenvolvimento. Porque tem questões que as pessoas pensam dessa maneira e isso é uma questão importante para elas. E aí, enfim, eu acho que começa a mostrar um pouco que tipo de... o que alimenta essa polarização, pensando nos grandes nomes. Gente, só para agradecer aqui a vocês, vê que dá para ir discussão aí por muito Dá, tempo. à Aliás, está vontade. faltando isso, né? As pessoas sentarem, ouvirem e perceberem os argumentos. Então, super agradeço a participação do nosso repórter Zeca Ferreira, repórter de política do Estadão. Zeca, obrigada. Prazer foi todo meu, Rosiane. E olha, fica a dica e a gente vai deixar também a transcrição aqui, o link aqui na descrição do programa da série de reportagens do Estadão, todo um material muito rico que o Zeca fez, assim, muito bem produzido sobre essa questão da polarização, Brasil e mundo, tendências, histórico e ouvindo nomes também super relevantes. Então, clica aí embaixo, já aproveita para também mergulhar neste assunto. E, claro, assina o Estadão com desconto. É só apontar, se você estiver assistindo pela tela grande, aponta o celular para a telinha e pega com desconto que você vai ter acesso a material super exclusivo também de todo esse conteúdo. Agradeço aos nossos convidados de hoje. Isabela Calil, professora da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Muito obrigada, professora. Foi um prazer, obrigada. Baita aula aqui pra gente. E também Rafael Cortes, que é Cortes, fazer a correção aqui. Rafael Cortes, sócio da Tendências Consultoria Integrada. Professor, muito obrigada também, Rafael. Eu que agradeço, Rosiane Zeca, professora, pela conversa, pelo debate. E, enfim, conte comigo numa próxima. Muito obrigado mesmo. E, claro, eu agradeço principalmente a você que nos acompanha toda semana. Tem sugestões? Aproveita e vai mandando aí pra gente. Você que toda semana está aqui, curte, compartilha. Muito obrigada pela sua audiência, sua companhia. Até semana que vem.